Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Grêmio porque Bright White foi apresentado, chegou chegando e já tem data para estrear. Não vai ser nesse final de semana. Diego Costa tá voltando, o homem tá saindo da jaula. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Você aí, já se inscreveu no canal? A gente já passou de 1 milhão de inscritos. Se você ainda não se inscreveu, acompanha meus conteúdos, está por aqui, volta e meia, poxa vida, né? Deixa aquela inscrição bacana, não custa nada. E aí você nos ajuda a aumentar essa rede aqui, beleza? Like no vídeo também me ajuda. Rapaziada, bora falar sobre Bright White, ou Braithwaite, né? Na pronúncia correta, como ele mesmo já falou, mas eu acho que a gente vai acabar brasileirando por aqui. Por enquanto eu vou seguir chamando ele de Bright White. Martin Bright White, o dinamarquês, com longa passagem pelo futebol espanhol, também jogou na França, 33 anos e que, cara, é uma das contratações mais aleatórias do futebol brasileiro. Mas eu estou muito curioso, muito curioso. Mais do que isso, né? Eu acho que a gente precisa entender qual o tamanho desse reforço. O Diego Costa tem um nome internacional, inclusive, muito maior do que o Braithwaite. É que o fato dele ter jogado no Barcelona dá um cartaz para o cara, mas existiu todo um contexto para que ele fosse contratado naquela oportunidade, né, para substituir o Luizito Soares. Não foi bem assim. O Luizito machucou, o Dembélé machucou logo depois. O Barcelona não pôde contratar durante a janela, teve que utilizar uma regra para contratar fora da janela que envolve apenas jogadores do próprio país, da própria liga, e aí buscou no Leganés o Bright White, que estava fazendo muitos gols por lá realmente. Ele chega no Barcelona, num altíssimo salário, numa outra condição, num outro momento do clube, inclusive. Fica lá por 3 temporadas, chega a jogar, né, no início ali com Messi e tudo mais. Fez alguns gols, mas ele, obviamente, não despontou, não brilhou, porque ele nunca foi do nível para o Barcelona. Mas, assim, no Leganés fez muitos gols, no Espanhol, onde ele estava no ano passado ainda, fez muitos, mas muitos gols. Fez mais de 20 gols ele fez na temporada, disputando a segunda divisão da Espanha. Mas é um cara, assim, que é muito profissional, sabe fazer gol, e estava jogando em alguns mercados, assim, né, da Europa. Poxa vida, vamos trazer para a realidade aqui. Não tem como saber. Não tem como saber. Tem jogadores muito bons atuando aqui no Brasil que não performaram na Europa. Tem outros que jogam na Europa, chegam aqui, não conseguem jogar e tal. O Diego Costa mesmo não conseguiu jogar no Atlético Mineiro e nem no Botafogo. E no Grêmio ele é o principal atacante da temporada. Então tá todo mundo esperando a volta dele, eu já vou falar sobre ele. Então, assim, varia muito, cara. A gente vai ter que esperar e eu acho que qualquer análise nesse momento é precipitado. O que a gente precisa saber? É um reforço aleatório, interessante pelas características e valências que ele tem, para reposição em termos do setor que precisávamos, né? Com a lesão do Diego Costa, a gente sofreu muito sem um atacante, agora contratou o Matias Arezo, o André Henrique também machucou e a gente passou muito tempo dependendo do JP Galvão e do Everton Galdino. E é um cara que, na sua entrevista, ele me dá ótimos sinais, né? É claro que isso não significa o todo, mas representa um pouco. O que eu quero dizer com isso? Quando ele chega e diz assim, eu não estou de férias, eu não vim aqui para passear, eu vim aqui porque eu quero fazer história, eu quero marcar gols, eu quero dar o meu melhor, eu estou vindo aqui porque jogar no futebol brasileiro era um sonho. Ele disse que se encantou com a seleção brasileira em 98, inclusive, né? Foi com o rosto pintado para as ruas, né? Com as cores do Brasil, e teve problemas porque o Brasil venceu a Dinamarca naquela Copa do Mundo. Era uma época em que o Brasil mandava no mundo, né? O Brasil emplacou 3 finais de Copa do Mundo, né? E a gente ficou mal acostumado com isso. 94, 98, 2002. Eu vivi essa época, eu vivi essa geração. E, cara, era maravilhoso, né? Porque, pensa bem, né? Você viver ali aquela geração de 94, 98, 2002 e depois disso, nada. Enfim, e o Bright White recebeu esse futebol na sua casa, na sua infância, e fez com que ele se tornasse jogador também. O pai dele falava que ele tinha que olhar como o brasileiro jogava, como os brasileiros jogavam. Então, assim, um cara que criou uma afeição pelo futebol brasileiro e que deu a sua entrevista coletiva, foi muito num espanhol, muito interessante. Você vê que às vezes tem um sotaque assim, um pouco mais fechado, né, do dinamarquês,
do cara que fala o inglês mais fechado e o próprio dinamarquês, né? Mas o espanhol dele é muito fluente, né? E a gente que está acostumado mais aqui com, especialmente nos times gaúchos, né? Que tem muitos estrangeiros e agora o futebol brasileiro também, né? Então a gente recebe muito esses caras hablando, falando espanhol, então é muito mais fácil a comunicação. E ele se aventura um pouco no português, tá? Mas assim, um cara que me parece, até porque a gente já falou aqui da condição financeira dele, o cara é bilionário, tem empresas no ramo imobiliário, restaurantes, realmente não depende mais da bola. Ele tá pelo desafio. E isso já me chama a atenção. É um cara que não vem para passear e vai ajudar muito na fase principal que o Grêmio está vivendo na temporada. É um mês de agosto decisivo. Claro que ainda tem o Brasileirão que vai até dezembro e o Grêmio precisa pontuar e se afastar da condição onde está, mas tem as Copas aí que a gente não sabe o que vai acontecer. O Grêmio tem uma possibilidade muito boa de avançar para quartas de final da Copa do Brasil, só que esse jogo ele não pode jogar. Porque ele precisava estar inscrito para o jogo de ida já. Mesmo que ele não pudesse atuar ou não fosse atuar, ele precisava estar inscrito. E ele não foi a tempo, porque o nome dele nem saiu no BID. Teve um problema no sistema da CBF, o visto de trabalho dele já saiu, tinha uma expectativa de que ele fosse regularizado até a noite dessa sexta-feira para que ele pudesse estrear no domingo contra o Atlético Paranaense. Isso não aconteceu. Então ele não vai poder jogar contra o Atlético, não vai poder jogar contra o Corinthians na quarta-feira, mas, mesmo assim, ele, depois do treinamento do sábado no CT Luiz Carvalho, viaja com a delegação. Por quê? Porque ele precisa participar de treinamentos com o grupo. E o Grêmio estava em viagem, o Grêmio está sempre fora de casa, aquela coisa que o Renato já cansou de falar em entrevistas coletivas, né? Tem uma logística complicada, e ele estava treinando no CT Luiz Carvalho, com o Diego Costa, inclusive, com outros atletas e tal, para poder readquirir a parte física. Cara, tem um mês e pouquinho que ele não entra em campo, não é tanto tempo assim. O Arezzo fazia 2 meses que ele não jogava. Jogou a última partida em maio, o Bright White em junho, final de junho. Então tem pouco mais de um mês que ele não joga, ele está bem fisicamente, segundo todas as informações, e ele está pronto para jogar. Falta a regularização no BID. Não saiu nessa sexta, deve sair no começo dessa semana. Mas aí na quarta, o Grêmio, que sai na verdade estará em Curitiba, né, para esse jogo contra o Atlético Paranaense e já concentra para o jogo decisivo contra o Corinthians no Couto Pereira na quarta-feira. Ele vai estar com a delegação e treinando com o grupo para ficar, né, entrosado, aquela coisa de adaptação, para tudo facilitar. E aí no final de semana seguinte, no jogo contra o Cuiabá fora, o Grêmio deve voltar a Porto Alegre e só depois ir para Cuiabá, aí ele estará relacionado e devidamente fardado para entrar em campo. E aí, como o Grêmio tem compromisso na sequência pela Libertadores, oitavas de final contra o Fluminense, pode ser que o Renato comece a mexer mais no time. E aí também a questão de desgaste e tudo mais, vai depender se o Grêmio, né, já terá classificado na Copa do Brasil ou terá sido eliminado, a gente não sabe. Mas o fato é que no Brasileiro ele vai começar a receber oportunidades e a tendência é que ganhe alguns minutos nesse jogo contra o Cuiabá. Bright White. Mais uma semaninha aí para vê-lo em campo e importante que ele vai estar com o grupo nesses dias. É uma questão meramente protocolar aí dele não poder jogar contra o Furacão e nem contra o Corinthians na quarta-feira. O Grêmio avançando, ele reforça o time na Copa do Brasil, vai poder jogar na Libertadores, vai poder jogar no Brasileiro. E aí vamos ter o homem aí, até junho de 2026, né? Assinou um contrato por 2 temporadas. Vai ser interessante. Eu tô empolgado. E o Diego Costa, cara, o Diego Costa é impressionante. Ele demonstrou muito mais do que eu imaginava. Eu já sabia e eu não torci o nariz como muitos para a contratação, porque o Diego tem um nome, cara, no mundo da bola, no futebol europeu, maior do que, cara, 90% dos nomes que atuam aqui no Brasil. Cara, você tira assim Thiago Silva e Marcelo, que eu acho que tem um nome obviamente maior, né, que o Diego Costa, nomes assim, né? Mas se você falar em atacante, cara, atacante no mercado europeu, no mundo da bola, quem tem um cartaz maior do que o Diego Costa? Não tem. Pelo que ele fez na seleção espanhola, no Atlético de Madrid, no Chelsea, não tem. Ele não performou no Atlético Mineiro e no Botafogo como imaginávamos, mas, cara, no Grêmio tá mostrando mais do que isso, tá? Muita gente fala que ele era ruim de grupo e tal, cara com extremo profissionalismo, nem preciso falar o que ele fez nas enchentes, porque isso é extra-campo, mas eu acho que também dá o tom do caráter desse cara, do caráter. Eu já tive outros relatos também de muito respeito a profissionais de imprensa, e também nos bastidores, as informações que eu tenho da relação que ele tem com o Renato e com o grupo de jogadores é a melhor possível. Então, assim, é um cara que, além de tudo isso, ainda nos entregou gols e é o principal jogador do time na temporada, junto do Soteldo, aí, mas o Diego Costa pela liderança, pela imposição. E o Grêmio
com o sistema do Renato, precisou muito de um centroavante nos últimos jogos, na fase ruim que a gente viveu, porque com o JP Galvão e o Galdino a coisa não acontecia. E o Diego resolve a parada. Era para ele ficar muito mais tempo fora, e o profissionalismo dele fez com que ele estivesse voltando antes do tempo. Ele já estava trabalhando aí junto com o Bright White, inclusive no CT, está indo para Curitiba, não vai jogar contra o Furacão, porque assim, a gente está falando de grama sintética. Ele está voltando de lesão depois de quase 2 meses. Então, ele não vai voltar na grama sintética que o Renato defenestra, o Renato odeia, o Renato abomina, e ele não vai botar um jogador voltando de lesão, ainda mais com a idade avançada do Diego, para colocar no gramado sintético. Então ele vai ser preservado para quarta-feira. E aí que eu digo para vocês. Eu não sei se ele vai começar como titular, mas provavelmente alguns minutos ele vai ganhar no jogo contra o Corinthians, no Couto Pereira, nesse jogo de volta das oitavas de final. E aí trata-se de uma grande vantagem, um grande reforço. Não sei se o Arezzo vai começar a partida, não sei se ele vai manter o sistema com o Soteldo e o Pavon como 2 atacantes móveis e aí deixar o Diego Costa para o segundo tempo, ou começar com o Diego, sendo uma substituição praticamente certa, né? Jogador de 35 anos aí, voltando de um período de inatividade, mas o fato é que ele vai jogar alguns minutos e vai poder nos ajudar. Cara extremamente decisivo, importante, experiente, acostumado a grandes jogos, e a gente vai precisar dele nessa quarta-feira que vem. Diego Costa e Bright White, para quem não tinha nada, realmente a gente começa a ter uma força-tarefa aí no momento mais importante da temporada, começamos a ter reforços e para o setor que mais precisava. Eu estou empolgado. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal, hein? Você que não está inscrito ainda, obrigado pela moral de todos. Passamos de 1 milhão, estou muito feliz e vamos juntos. Até a próxima. Tchau!